Nosso convidado é o goleiro Ado, um dos campeões mundiais de 1970. Vamos conversar agora sobre a atual seleção brasileira. Você acompanhou todos os jogos da seleção? É impossível não acompanhar, né? Porque o futebol hoje toma uma dimensão assim extraordinária. É impressionante. Só se fala futebol, o Brasil para. As minhas quadras de futebol param, é uma Começou tragédia. Em 70, né? Em 70, Começou em 70. Mas evoluiu muito, hoje a mídia é muito forte, muita coisa em cima. Nós somos os melhores. Agora, tivemos problemas de contusões, aí, como o caso Elano, que é uma pessoa que ele estava dentro do sistema que o Dunga tinha implantado ali, que era muito bom para nós. Na minha época, a gente tomava infiltração e jogava. Você já jogou contundido? Várias vezes. Várias contusões na mão. Eram infiltrações, eram inflamatórios depois do jogo, tratamento. Mas hoje em dia a medicina esportiva evoluiu muito, né? Detecta qualquer tipo de coisa. É mais fácil ainda. Mais fácil. Eu até estava contando aí que, na minha época, eu acho que influenciei muitos goleiros no Brasil, porque eu aboli joelheiras, tornozeleiras, manga de camisa, eu cortava a manga de camisa no vestiário. Quer dizer, hoje em dia você já vem com a manga de camisa curta, tá calor, você tem mais habilidade com o braço, você tem luva. Eu jogava com breu e mudrinha na mão. A breu era um produto que a gente passava que colava, porque não tinha luvas. A gente quebrava dedo fácil, quebrava punho, ia pau estourado de qualquer jeito, né? E hoje o material esportivo é fantástico. Você põe essas meias que ela fica, a gente tinha que amarrar com amarrilho, dava cãibra às vezes. Era uma tragédia. Agora, Ado, você jogou num time muito superior a esse. A seleção de 70 era bem melhor, não? Eu acho que individualmente era bem melhor. Tinha jogadores mais decididos. Eu acho que uma seleção é feita de grandes jogadores que improvisam, que vão para cima. Quem são os grandes jogadores desta seleção? Eu adoro o Robinho. Eu sou fã incondicional do Juan e do Lúcio. A nossa dupla diária é muito boa. Né? Agora, o pessoal, todos são jogadores médios. Faltou, para mim, na minha opinião, alguns jogadores aqui no Brasil. Por exemplo, o Ganso do Santos. É um jogador que hoje podia fazer a sua estreia na seleção, porque é um jogador excepcional e sabe jogar. O Neymar, maravilhoso, um jogador que, dependendo da situação do jogo, se colocasse um garoto desse para jogar, ele desequilibra qualquer tipo de torcida, ele é muito habilidoso. O Ronaldinho Gaúcho, com certeza, se esse cara entra no campo, pela moral que ele tem e pela facilidade e habilidade, o Ronaldinho Gaúcho, o Becão ia tremer à frente dele, ia fazer marcações. Você tem uma escolinha de futebol, né? Tenho, em Alphaville. Como é que você identifica o craque, o bom jogador? No andar, já chega com a chuteirinha, às vezes embaixo do braço, com o tênis, já chega andando, eu falo, pô, separa esse moleque que deve ser bom. Quer dizer, andou durão, não adianta. Já andou durão. Vamos ver se ele dá para um quadro zagueiro aí, um central. O João Saldanha que dizia, né? Como puro sangue inglês, pelo passo você percebe ser campeão. Tem a ginga, impressionante. Pois bem, quando é que um jogador, houve essa discussão em toda a convocação do Ganso, do Neymar, quando é que um jogador é considerado maduro? Dos teus alunos, quando é que você diz, esse aí está pronto para enfrentar paradas duras? A gente aprimora, vê mais ou menos a condição dele, os pais geralmente acompanham, até empresários, e indicam um time. É a partir de 12 a 14 anos, porque aí então eles vão para o clube. E lá, então, eles dão física. Tratamento melhor para o garoto. Eu não tenho essa estrutura de alimentá-lo, porque precisa. Porque o jogador, eu acho que é um cavalo de corrida, vai. Você tem que alimentar bem, você tem que dar uma condição boa, você tem que dar estudo para eles. Eu não tenho capacidade para isso aí na minha escola, então eu indico para os clubes, mano, para o Corinthians. Se você fosse o técnico, você convocaria a partir de que idade? Qual é a 18 idade anos. Dos 18? 18 anos. Mas o Pelé tinha 17. Mas eu levaria o Pelé. Pelé eu faria na exceção, eu levaria ele, vai. Eduardo, eu não sei se você viu as cenas, né, de como é que o Brasil reagiu à Copa de 70. Você chegou a ver? Essas multidões se manifestando. Eu vi. Dá para ter uma ideia do que foi o clima da Copa de 70 no Brasil? Você acha que tem? Não, a gente não tinha ideia lá no México. O que vocês sentiam? Não sabiam disso? Nada. Pô, a gente, para falar por telefone há 40 anos atrás, a gente marcava hoje, dia seguinte ia falar, porque, né? Não tinha noção do que se passava aqui no Brasil, do que era uma Copa do Mundo, o que representava para o povo tudo isso. Quando chegamos, nossa, foi aquela loucura, se foi lá em carro de bombeiro e tudo mais. Nós não imaginávamos essa ovação toda, né, do parte do público, essa adoração. Talvez vocês não façam ideia, porque o Brasil vivia aquele período terrível, né, do regime militar. Vocês talvez não façam ideia da alegria, né, que vocês nos deram. Isso vai ficar na memória do Brasil para sempre. Mas o futebol, nesse ponto aí, ele ameniza muita coisa, né? Ele ajuda o povo. Agora, a gratidão do Brasil, você pode ter certeza que tem.
Mas você ganhou dinheiro com isso? Em termos de futebol, não ganhei muito. Eu vivia bem, a gente fazia bons contratos, nós éramos tipo jogadores de seleção. A gente ganhava na época 10 mil cruzeiros por mês, que o Fusca custava 3.500, parece. Eu sempre tenho essa meta. Então não dava para comprar um Fusca. Mas o problema do jogador de futebol é que ele não é preparado para o pós-futebol. Aí dá um baque. Eu tive restaurantes, montei coisa, montei confecção, me virei daqui, me virei dali, fui técnico do Corinthians. Eu fiz um monte de coisa. Até eu me acertei quando montamos as quadras de futebol com o Rivelino. Eu e o Rivelino montamos escolinhas. Aí me alertou, eu falei, puxa, futebol no São Paulo está com problemas de várzea, não existe mais, então vamos fazer escolinhas. Fizemos, tínhamos 800 mil alunos, era uma loucura. Quer dizer, eu sempre me virei e corri atrás, mas a maioria do jogador não é preparado para o pós-futebol. Aí dá esses baques, né, que o pessoal passa e dá dó, né, porque outro dia eu fui ver o Museu do Futebol, eu fiquei até meio chateado, porque gastaram 32 milhões, né, para fazer aquilo e tem jogador morrendo de fome. Né? Eu já fiz muitos jogos beneficentes para jogadores que tiveram problemas. Eu acho que esses caras que foram ídolos, os próprios clubes deviam parar, né? O São Paulo não para ainda, parece que dá uma condição, o Corinthians também. Não sei, mas devia ajudar, porque às vezes o cara se dedica tanto ao futebol que ele não tem condição de aprender outro ofício para o pós-futebol, porque a bola é curta, é ter 30 anos. Eu vi uma entrevista do Figueiredo certa vez, que ele disse que o jogador de futebol é aquele que faz o primário, faz o ginásio, entra na faculdade, se forma, e com 33 anos tem que parar de jogar futebol, né? A profissão ela é ruim, então você tem que preparar o garoto para o pós-futebol, que não é mole. A vida continua, né? Nós conversamos com o goleiro Ado, campeão mundial de 1970, sobre a Copa da África do Sul e sobre a vida do jogador de futebol.